Certo. Então, boa tarde a todos, todas. É uma satisfação estar aqui nessa tarde, né, abrindo a banca de defesa de dissertação do Matheus Marley de Lira, né, e uma satisfação enorme também contar com essa banca, né, o professor Carlos Rojas da Univille, a professora Fernanda aqui da UFSC, da Fonoaudiologia, a professora Gisele, que nos acompanha também em muitas bancas, né, aqui do pós-design da UFSC. Já encaminhei, na verdade, a composição da banca, né, para os professores por e-mail e a portaria, e gostaria então de passar a palavra para o Marley. O Marley tem até 40 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, nós começamos a arguição, iniciando pelo professor convidado mais externo, que no caso é o professor Carlos Rojas. Certo? Tens a palavra, então, Marley. Obrigado, professora Berenice, pela introdução. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de agradecer a presença da banca, né? Professora Fernanda, professor Carlos, a professora Gisele, que já é da casa. Fico muito feliz e muito honrado, né, pelo aceite e pela participação, pela presença de vocês hoje aqui, né, nessa tarde. Espero que seja um momento agradável para todos nós. Bom, eu me chamo Marley de Lira, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em design da UFSC, e hoje vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, né, que é intitulada Design de Interfaces Digitais para Triagem Auditiva, um conjunto de recomendações. Bom, a pesquisa ela nasce da compreensão das possibilidades de contribuição do design no campo da saúde auditiva, especificamente o design de produtos digitais interativos, né, nesse contexto, visto que a avaliação da qualidade da audição por intermédio de produto digital tem sido assunto recorrente, né, no domínio da saúde auditiva, entendendo que a criação de sistemas digitais para intervenções nessa área ela deve ser apoiada por abordagens interdisciplinares e que o projeto Alofond fez parte da pesquisa que está vinculada à UFSC, ele pôde proporcionar, né, esse momento de colaboração do design na área da saúde auditiva e que as referências elas são essenciais para conduzir a construção de um design mais coerente com os objetivos e especificidades dessa área. Bom, nesse cenário de uso de tecnologias digitais e intervenções médicas, mais a urgência na adequação ou composição de novos sistemas e interfaces especializadas para o setor da saúde auditiva, ela cria a necessidade de conceber estratégias de design para a construção de interfaces digitais para a triagem auditiva. Então, a pesquisa ela promoveu responder como desenvolver interfaces digitais que apoiem adequadamente o processo de triagem auditiva. Então, o objetivo geral da pesquisa foi propor recomendações para o design de interfaces digitais de aplicação web para triagem auditiva, diluída entre os objetivos específicos, que foi sistematizar as especificidades dessas interfaces, considerando processos de interação, instrução e informação, identificar as bases teóricas fundamentais da saúde auditiva no contexto da digitalização da saúde, desenvolver e avaliar um artefato para avaliação auditiva tendo em vista as bases da Design Science Research, que foi a metodologia adotada na pesquisa, e, por último, estabelecer correlação entre os resultados obtidos, né, a partir da avaliação do artefato e da literatura, com o propósito de formalizar as recomendações de design. A pesquisa ela se caracteriza como qualitativa, de natureza aplicada e objetivo exploratório, que utilizou, né, como metodologia Design Science Research, que é uma metodologia que tem um objetivo de proporcionar um artefato inovador que solucione um problema real em um contexto real e, a partir desse artefato, gerar um conhecimento específico de design. Então, para selecionar essa metodologia, foram considerados alguns critérios de seleção, como tipo de questão de pesquisa, se requer ou não controle dos eventos, se os eventos são contemporâneos, se há necessidade da generalização estatística e qual o foco da unidade de análise, que, no caso da Design Science Research, é o artefato. Bom, a partir das bases da Design Science Research, foram realizadas, né, selecionadas as fases estruturadas, melhor dizendo, as fases da pesquisa, né, que foi conduzida em 4 fases: a fase de reconhecimento, a fase de projeto, a fase de observação e, por último, a fase de formalização do conhecimento. Foram desenvolvidas em etapas específicas e procedimentos específicos que vão ser
melhor contextualizados nos resultados do procedimento metodológico. Bom, a pesquisa ela se justifica pela pouca investigação, né, da construção de interfaces digitais para a triagem aditiva nesse cenário da saúde digital, né, compreendendo que o design ele tem impactado o campo da saúde em diferentes setores de interesse e que é um agente agregador de inovação e transformação cultural e, sobretudo, comportamental, e que é necessário um olhar específico para esses produtos digitais nessa área específica da saúde auditiva, né, considerando principalmente a realização da avaliação da audição. Bom, no sentido da relevância geral da pesquisa, né, ela converge o design de interface do usuário com a saúde digital, né, considerando o contexto da saúde auditiva atrelada à triagem da audição. No sentido da relevância social, ela contribui com a construção de um artefato para avaliação da audição e acesso da sociedade ao cuidado da saúde auditiva. E no sentido da relevância acadêmica, ela dá suporte a designers e projetistas, né, que estão envolvidos em projetos de design de interfaces digitais e suas conexões com a área da saúde. A pesquisa ela delimita-se em dois grandes focos, né, que é o design de interfaces digitais, que está dentro do escopo do design de interação, e o foco da triagem auditiva, que está dentro do escopo da saúde auditiva. Então, a intersecção entre esses dois campos contribuiu para fomentar as recomendações de design de interfaces digitais para a triagem auditiva. Então, o intuito desse estudo foi fornecer direcionamentos fundamentais que agreguem conhecimento técnico específico para design de projetos digitais em colaboração com a área da saúde auditiva. Além de pesquisa, a pesquisa, ela se adere à linha de mídia com ênfase em tecnologia, por abordar o conhecimento a respeito da linguagem das novas mídias digitais, considerando os produtos multimediáticos na saúde digital. Com relação à fundamentação teórica, esse foi construído considerando dois grandes tópicos, né? O primeiro tópico foi sobre interfaces digitais, onde eu busquei me aprofundar sobre o conhecimento em design de interface, sobre design de interface, design de interação humano-computador. Então, trazer, né, abordagens reconhecidas e princípios validados acerca de projetos de interface para artefatos digitais interativos, conceitos essenciais para avaliação de interfaces digitais e recomendações de design de interfaces digitais para aplicativos na área da saúde, uma vez que recomendações específicas para construção de interfaces digitais para produtos de avaliação auditiva não foram contempladas, não foram encontradas. Então, nesse sentido, foram consideradas recomendações mais gerais para a construção de sistemas digitais para a área da saúde. Bom, o segundo grande tópico foi sobre saúde auditiva no contexto das tecnologias digitais, onde eu busquei conhecer, né, e me aprofundar sobre a delimitação do contexto da saúde auditiva, as principais recomendações sobre prevenção de doenças relacionadas ao ouvido, sobre tecnologias digitais para a triagem auditiva. Eu finalizo esse tópico trazendo soluções e aplicativos digitais para a realização da triagem auditiva de maneira remota. Bom, com relação ao percurso metodológico, né, que está apoiado pelas fases de desenvolvimento da pesquisa, eu inicio, né, trazendo os resultados da fase de reconhecimento, que buscou entender, né, a caracterização desses produtos para avaliação auditiva, como eles se organizam, e as recomendações, né, para a construção desses sistemas, né, digitais para avaliação da audição. Então, essa fase ela contou com 2 procedimentos específicos, que foi a entrevista com coordenadores do projeto Holofono e a revisão do escopo da literatura. Com o primeiro procedimento, buscou entender melhor o contexto do projeto Holofono, né, que é um projeto que teve o objetivo de fomentar uma ferramenta tecnológica para acesso da população a serviços de atenção em saúde auditiva. E esse projeto está vinculado a alguns laboratórios, como o Laboratório de Vibrações e Acústica, da UFSC, o LVA, ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Audiologia, ao Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telesaúde, onde está hospedado a aplicação web, né? E o Laboratório de Hipermídia e Hiperlab da UFSC, onde pôde criar essa colaboração, né, entre o design e a área da saúde auditiva.
Bom, na entrevista com os coordenadores, buscou informações sobre a origem e a justificativa do projeto, sobre impactos de problemas auditivos que a população brasileira enfrenta, limitações tecnológicas para o desenvolvimento do artefato. Então, a problemática central do projeto foi sobre a falta de acesso da população catarinense a serviços básicos de avaliação da saúde auditiva, uma vez que a perda auditiva está em segundo lugar no ranking de condições prevalentes de saúde no mundo. 11 milhões de brasileiros, né, só no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, apresentam algum grau de perda auditiva. Só no estado de Santa Catarina, apenas 5 centros são referências em saúde auditiva. A colaboração, né, do Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telesaúde, onde implementou a aplicação web desenvolvida, e uma especificação que esse artefato, né, esse produto, sistema digital, ele precisava ser uma aplicação responsiva baseada na web. Bom, após, nesse momento de entrevistas com os coordenadores, foi realizada a revisão de escopo de literatura, onde foi guiada pela metodologia de seleção do referencial bibliográfico PRONAF-C, e dessa revisão de literatura, além de sair as bases, né, as referências para compor o referencial teórico, foram identificadas classes de problemas, que está, né, alinhada à metodologia, né, Design Research, e heurísticas de construção. Então, foram identificadas 5 classes de problemas, ou 5 classes de produtos, onde foram organizados, né, classificados dessa forma, como está exemplificado na apresentação, com as classes, né, o tipo de avaliação ali que o artefato propõe, quais foram as aplicações, né, os artefatos encontrados, o sistema operacional que ele funciona e as referências. A partir dessa organização, desses produtos identificados, foram selecionados 2 aplicativos específicos para serem avaliados quanto a forças e fraquezas, né, de conteúdos e funcionalidades. O aplicativo foi o HearZA e o outro aplicativo foi o HearWho, né, ambos para avaliação da audição. Também foram identificadas e organizadas heurísticas de construção que foram fundamentadas a partir de algumas bases, como a demanda, né, do projeto Alofono, as especificações, né, do projeto Alofono, apoiada pela ergonomia e usabilidade, pelo design de interação, né, os princípios do design de interação, e também pelos princípios do design visual, né, para a concepção de aplicativos móveis para a área da saúde. Então, a partir da sumarização dessas heurísticas de construção, foi possível estabelecer as diretrizes para a construção do artefato digital para avaliação auditiva. Bom, e aí o desenvolvimento, né, desse artefato ele foi realizado na fase de projeto, onde foi apoiada pelo método para o design de objetos digitais interativos, o Interato, onde foi conduzido por 5 etapas, né, 5 momentos, iniciando na pesquisa, na síntese, a estruturação, a prototipagem, que é a criação, né, a modelagem desse artefato, né, para avaliação auditiva, e o design visual como última etapa. Bom, de início foi feita análise de produtos similares, né, aqueles produtos que foram identificados na fase anterior. Então, os aplicativos eles foram analisados segundo aspectos observáveis de funcionalidades e conteúdos, né, considerando as forças e fraquezas, e também foi realizada a avaliação heurística por meio da ferramenta MET, que é uma ferramenta que faz uma análise de usabilidade, né, de aplicativos móveis. Então, a partir dos dados dessas avaliações, dessas análises, foi possível estruturar um fluxo de navegação, fazer estudo, né, desse fluxo, como iria funcionar ali as principais funcionalidades da aplicação, né, do artefato, gerar versões, né, dessa interface, as versões dos wireframes, como a gente encontra na literatura, e, por último, fazer estudos do design visual, né? Então, aqui tem um exemplo das primeiras versões que foram feitas do artefato desenvolvido, né, da aplicação web, e aqui como ele se apresenta atualmente, né? Então, aqui tem um exemplo do início da interação, com a explicação, né, sobre o projeto,
o que é uma triagem auditiva, o que é o teste de dígito no ruído, com as possibilidades do usuário iniciar, né, a sua triagem auditiva. Essas interfaces aqui são sobre a verificação das condições técnicas, que o usuário ele precisa indicar se ele possui algum problema auditivo, ele precisa de algum equipamento de som, então ele precisa indicar se ele conseguiu conectar esse equipamento de som no dispositivo que ele vai, né, utilizar para a triagem auditiva, se ele está em um ambiente silencioso, se a plataforma está conseguindo emitir o som, né, ali para o usuário testar, se está saindo o som de maneira correta. E antes dele iniciar, de fato, o teste, né, o teste de dígito no ruído, dadas informações do que vai precisar, né, ser feito para ele conseguir desenvolver esse teste do início ao fim de maneira favorável. Então, essas são as interfaces do teste de dígito no ruído, onde o usuário ele precisa indicar ali o que ele conseguiu ouvir, né, no áudio. Então, ele indica através do teclado numérico. Isso é uma sequência, né, até o final, e no final do teste é dado os resultados, né, com 2 níveis de resultados diferentes. Um indicando que a audição social está adequada e o outro indicando que é necessário uma avaliação mais específica, né, mais detalhada ali por um profissional da área da fonoaudiologia. Tanto os resultados do teste de dígito no ruído quanto o da triagem, né, elas seguem o mesmo nível de hierarquia ali, de resultados. Por fim, é apresentado uma mensagem, né, ao usuário ali, agradecendo por ele ter realizado a avaliação com a aplicação web do projeto Alufono. Então, o resultado do processo de design de interface da aplicação ela foi contemplada, né, atendendo todos os requisitos de projeto que foram elencados. Bom, na fase de observação, que foi a fase onde pôde ser, de fato, né, observado a performance, né, o desenvolvimento desse artefato desenvolvido na fase anterior em dado contexto. Então, foi, né, iniciado pela etapa de demonstração, onde foi feito um vídeo explicativo, né, com as principais funcionalidades da aplicação web, como é que ele funciona, os conteúdos. Esse vídeo ele foi hospedado, né, numa plataforma e pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha interesse. E para a etapa de avaliação foi realizado o teste de usabilidade. Então, esse teste ele foi conduzido considerando 3 procedimentos de coleta: o questionário sociodemográfico, a observação da interação com a aplicação web e a entrevista pós-interação. O questionário sociodemográfico ele foi construído respeitando as normas de obtenção de dados sociais. As perguntas elas foram direcionadas para queixa auditiva, tempo de uso de internet, manuseio de diferentes tecnologias e a expectativa de uso, né, dos participantes com a aplicação web. A interação ela ocorreu exclusivamente com o smartphone. A entrevista ela foi conduzida por um roteiro, né, semi-estruturado de 15 perguntas. As perguntas elas contemplaram 2 eixos centrais, né, aspectos cognitivos e de interação. Para análise do processo interativo foram considerados a atenção, né, a memorização e a compreensão das interfaces pelos participantes. Quanto à navegação, foi considerado o fluxo, a hierarquia, a organização e a clareza das informações. E, por último, buscou também identificar a facilidade e dificuldade do uso, né, manifestada pelos participantes. Então, o teste de usabilidade ele aconteceu no contexto da Clínica Escola de Fonoaudiologia, que fica em Florianópolis. Participaram desse momento 10 pacientes, e o teste ele foi mediado por mim, né? Ele teve, a interação ela foi guiada por algumas alunas participantes do projeto. As observações as observações das interações, né, foram realizadas por mim. E após os pacientes interagirem com a aplicação web, foi realizada a entrevista. Então, com relação ao perfil sociodemográfico, os pacientes participantes, tinham de 20 a 56 anos, todos residentes em Santa Catarina. Em relação à experiência com tecnologia, todos sinalizaram utilizar o smartphone como dispositivo, né, principal ali do dia a dia. Porém, 3 dos 10
comentaram que utilizam também o notebook, né, ali no dia a dia, além do smartphone. 7 dos 10 indicaram nunca ter utilizado nenhum tipo de aplicativo da área da saúde auditiva, e 3 dos 10 indicaram utilizar, né, algum tipo, eventualmente algum aplicativo da área da saúde auditiva, mas não conseguiram dizer quais especificamente eram esses aplicativos. Com relação à queixa auditiva, 7 dos 10 disseram que não apresenta qualquer problema na audição, 3 dos 10 disseram que apresenta algum problema na audição e exemplificaram com 2 problemas, né, zumbidos e otosclerose, e todos os participantes comentaram nunca terem utilizado nenhum tipo de serviço para triagem auditiva. Com relação aos dados da interação coletados a partir do sistema de análise do holofono, esses dados né, foram observados nesses dados o tempo de interação total e específico de cada interface do sistema, e também foi observado principalmente, né, o desempenho dos participantes quanto ao tempo de interação. Quais perfis levaram mais tempo, menos tempo para concluir toda a interação na aplicação web. Então, após esse momento, na entrevista, foram coletadas algumas informações, informações gerais sobre a aplicação, como a facilidade, né, que as informações elas estão ali na plataforma, né, na interface do produto digital, que elas são bem explicativas. Com relação às informações sobre o teste, que são informações claras e acessíveis. Com relação ao TDR, né, o teste de dígito no ruído, 2 dos 10 participantes sinalizaram que tiveram algum tipo de dificuldade ali de entender o que fazer quando não ouvissem, né, o dígito ali. E com relação aos resultados do TDR, alguns informaram que as informações foram suficientes, e 6 dos 10 disseram, além, né, das informações suficientes, que não conseguiram lembrar com detalhamento quais foram os resultados que eles obtiveram, né, durante o uso ali, depois do teste de dígito no ruído. Bom, então, a partir da fase de reconhecimento, da fase de projeto e da fase de observação, pôde, né, formalizar o conhecimento a partir da Design Science Research, que é a explicitação do conhecimento de design. Então, no contexto da minha pesquisa, essa explicitação do conhecimento ela é formalizada a partir das recomendações de design. Então, essas recomendações elas tiveram 3 bases centrais, que foram a revisão de literatura, o projeto da aplicação web e o resultado do teste de usabilidade. Então, ao final de cada recomendação, são declaradas bases, né, de origem, a partir das siglas RL, que é a revisão de literatura, PA, que é o projeto da aplicação, e TU, que é o teste de usabilidade. As recomendações elas foram organizadas em 4 eixos, né? O eixo de organização projetual, que contém 5 recomendações, o eixo de design de interfaces, que se subdividiu em 3 sub-eixos, né? O eixo de estruturação das informações, exame auditivo e suas tecnologias, e, por último, resultados dos exames, com 17 recomendações ao todo. O eixo de comunicação com a equipe de desenvolvimento, que possui 5 recomendações, e o eixo de avaliação de usabilidade de protótipos interativos e produtos digitais funcionais para a área da saúde auditiva, que contém 7 recomendações. Ao todo, foram criadas, né, formuladas 34 recomendações de design para a concepção de interfaces digitais de aplicações web para triagem auditiva. Então, aqui, as recomendações elas foram organizadas dessa maneira, onde tem o eixo, né, a indicação do eixo da recomendação, a ementa, né, o que ela fala, o que ela se trata, e logo em seguida as recomendações. Então, o eixo de organização projetual, ele envolve as dimensões iniciais de preparo e organização das equipes e projeto. Então, recomenda-se, por exemplo, que a equipe possa manter uma periodicidade de reuniões que sejam coerentes com cada fase do projeto, para serem validadas ideias e opiniões acerca do artefato digital que será idealizado. Essa recomendação específica ela saiu da base do projeto da aplicação, onde tiveram várias reuniões que foram feitas, reuniões para validar ideias, para, né, comunicar as demandas, as pautas, né, que precisavam ser desenvolvidas ali no projeto.
Então, a base principal dessa recomendação é o projeto da aplicação. A segunda recomendação que eu trouxe, ela fala sobre que seja considerada a documentação de todas as etapas projetuais, né, que esse documento ele seja compartilhado entre as equipes, destacando o detalhamento do que foi realizado e como, para diminuir as possibilidades de falta de informação, aspectos que geralmente comprometem o desenvolvimento e o andamento, né, o andamento do projeto, o desenvolvimento do artefato digital. Essa recomendação, ela, além de estar alocada na base do projeto do artefato, né, da aplicação web, ela também está alocada na revisão de literatura, que também traz sobre essa questão da documentação das etapas, né, trazer esse tipo de possibilidade para que as informações elas não sejam perdidas. Com relação ao eixo de design de interface, né, que subdivide em 3 subeixos, esse eixo ele fala sobre aspectos de conteúdo direcionados à disposição de informações do produto digital, considerando os elementos de interface, o tipo de exame, as informações sobre os resultados e a importância de decisões sobre o tipo de sistema a ser implementado, né, os tipos de dispositivos e as formas de acesso. Então, iniciando um subeixo de estruturação das informações, recomenda-se que a redação das informações seja detalhada para informar o usuário o que é necessário em termos de tecnologia e condições ambientais para realizar a triagem de audição, com exemplos no sentido do uso de equipamentos de áudio, né, como fones de ouvido, espaços silenciosos para o processo de triagem que interferem, né, caso não sejam contemplados. Essa recomendação está ancorada tanto na revisão de literatura quanto no projeto do artefato, né, da aplicação web. No subeixo exame auditivo e suas tecnologias, recomenda-se que o processo de exame na aplicação web seja esclarecido ao usuário e paciente a partir de informações simples e claras. Nestas deve constar a necessidade de preenchimento ou não de protocolos ou verificação de recursos tecnológicos, também ancorada na revisão de literatura e no projeto da aplicação web. Por último, o subeixo resultados dos exames, né, que recomenda-se os resultados da interface que elas sejam apresentadas de maneira clara e simples, considerando o tipo de conteúdo. Indica-se que a interface esteja de acordo com os requisitos do padrão e protocolo de resultados segundo profissionais de fonoaudiólogos, né, ou segundo fonoaudiólogos e profissionais da área da saúde. Essa recomendação especificamente ela está ancorada nas 3 bases principais, né, que é a revisão de literatura, o projeto da aplicação e o teste de usabilidade. Com relação ao eixo de comunicação com a equipe de desenvolvimento de software, essa recomendação ela envolve os eixos quanto às especificações técnicas para implementação do protótipo funcional e a interlocução, né, a comunicação com a equipe de desenvolvimento de software. Então, recomenda-se que a equipe de design busque por padrões de aplicações web para nortear o estudo de composição, como a maneira em que os conteúdos são dispostos em uma interface responsiva e como as funcionalidades elas são integradas, que está, né, ancorada no projeto da aplicação. A segunda recomendação, ela recomenda que a equipe de designers considere iniciar o processo da modelagem da aplicação pela tela menor, né, por uma interface menor, pois a disposição dos elementos gráficos em uma interface menor facilita o estudo da composição dos elementos visuais para serem adaptados para uma interface maior, que é uma recomendação que a literatura ela já traz, né, de concepção de produtos digitais, mas que ela pode ser observada, né, praticada e observada durante a construção, né, da aplicação web. Então, essa recomendação está ancorada nessas 2 bases, especificamente. Com relação ao eixo de avaliação de usabilidade de protótipos interativos, esse eixo envolve os aspectos quanto à condução, né, desse momento de avaliação, né, de usabilidade do protótipo interativo. Então, recomenda-se que o planejamento ele esteja comprometido com o acolhimento dos participantes ao longo do teste de usabilidade no contexto clínico,
alinhado a que, né, sai das bases do projeto da aplicação de teste de usabilidade, que a condução do teste das entrevistas seja em um ambiente clínico contextualizado e com os pesquisadores, e que os pesquisadores eles possam estabelecer uma interlocução segura com os participantes. Também está alocado, né, as bases do projeto, da aplicação e dos resultados, né, o que foi percebido ali no teste de usabilidade. Portanto, as recomendações elas foram elaboradas para orientar o design de interfaces direcionadas à construção de produtos digitais para a área da saúde auditiva, sobretudo para a triagem da audição. Né? Ressalta-se que cabe aos designers ou à equipe de designers averiguar quais eixos de recomendações são mais tangíveis, né, considerando ali alguns aspectos do projeto, a equipe que está envolvida, o tempo, né, para desenvolvimento do projeto, do artefato, o investimento, entre outros aspectos. Ressalta-se que a avaliação de usabilidade da aplicação ela trouxe contribuições significativas, né, para a formalização das recomendações de design, que o grupo de orientações direcionadas à comunicação com a equipe de desenvolvimento é um diferencial do conjunto de recomendações, apesar que a literatura ela traz a necessidade dessa interlocução, mas na dinâmica projetual, muitas vezes é negligenciado, né? E na experiência do projeto, a comunicação com a equipe de desenvolvimento ela foi muito próxima e muito interessante. Apesar das contribuições dos procedimentos de pesquisa serem a base das recomendações de design, também está envolvido o conhecimento empírico do pesquisador-doutor, né, pautado na experiência e observação durante todo o percurso metodológico da pesquisa. Bom, com relação às considerações finais, nessa pesquisa teve como principal objetivo propor recomendações de design para a concepção de interfaces digitais de triagem auditiva no contexto da saúde digital. Quanto ao percurso metodológico, a construção da aplicação web foi de extrema relevância, né, considerando o contexto do projeto Holofone e a busca do referencial teórico, que foram fundamentais para caracterizar as heurísticas de construção. Cabe ressaltar que a Design Science Research se manteve coerente, principalmente alinhada aos ciclos do design de interação, né, onde a pesquisa, o projeto de criação das interfaces, né, do artefato digital e a avaliação desse artefato foram contempladas, foram realizadas, e que a formalização do conhecimento se configurou a partir do conjunto das recomendações de design, como eu havia dito, que tem fundamento na Design Science Research, que é essa maneira de explicitar o conhecimento de design gerado a partir da concepção desse artefato digital, esse protótipo funcional, artefato digital. Bom, quanto à aplicação prática do conjunto das recomendações de design, entende-se que essas recomendações ela têm um potencial de ser utilizado tanto no cenário profissional, né, dando apoio a designers e equipe de designers que estão envolvidos em projetos digitais na área da saúde auditiva, quanto no cenário acadêmico, né, como material de apoio projetual para guiar projetos nesse contexto. E quanto às pesquisas futuras, destaca-se a relevância em pesquisar maneiras que permitam avaliar a eficiência dessas recomendações em outras áreas da saúde, em outros campos da saúde. Assim, a partir da observação, né, das potencialidades e limitações dessas avaliações, será possível avançar em níveis mais elevados, mais detalhados dessas recomendações, né, em níveis mais elevados de detalhamento. Bom, encerro a minha apresentação aqui, agradecendo a atenção da banca e todos os presentes. Agora eu me coloco à disposição dos comentários da banca. Muito obrigado a todos. Não, muito obrigada, Marley. Parabéns pela apresentação. Né? Ficaste no tempo certinho. Sim, muito obrigada. Obrigado, professora. Agora pode respirar tranquilo, relaxar um pouquinho na cadeira, toma uma aguinha e vamos para essa parte, então, que é, né, uma parte muito rica, realmente, aqui da defesa, né? E contamos com a participação do professor Carlos Felipe Rojas, da Universidade de Joinville, da Univille, né, para trazer suas contribuições, começando
Só agradecendo a sua participação, professor, e tens a palavra. Obrigado, Berenice. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Perfeito. Obrigado, quero dar uma boa tarde a todos e a todas. Eu tenho um roteiro aqui para eu seguir, não esquecer de nada, tá? E deixa eu dar um play aqui no meu tempo, mas por favor, me digam se eu estiver extrapolando o tempo da minha fala, tá? Mas eu já quero agradecer o convite da professora Berenice, da doutora Berenice Santos Gonçalves, e saudar também o restante da banca, a professora doutora Gisele Merino e a doutora Fernanda Matias. Queria comentar que é um prazer participar dessa banca, acho que eu já comentei antes para a Berenice, que ela foi banca avaliadora do meu mestrado na Federal do Paraná. Então é um prazer chegar aqui e contribuir de alguma maneira também para a formação do, do orientando dela, sendo que ela contribuiu muito na minha formação. Tá? Então eu sinto que é uma pequena devolutiva, tá? Para formar novos pesquisadores. Tá? Eu já começo parabenizando o Matheus, ou o Marley, não sei como você prefere que eu te chame, pelo caminho que você trilhou até aqui. Eu sei que durante a pandemia não foi fácil conduzir pesquisas, e eu admiro que você tem um trabalho com muita dedicação, me parece bastante longo, imagino que foi bastante exaustivo, né? Eu fiquei surpreso vários momentos, assim, dizendo, nossa, mas ele está indo para o desenvolvimento do produto, porque às vezes o simples fato de chegar nas recomendações ou nas heurísticas de desenvolvimento e avaliar isso com especialistas já bastava um mestrado. Mas aí no final eu entendi que fazia todo sentido pela escolha metodológica que você fez, né, do Design Science Research. Mas mesmo assim, o mestrado é muito curto, né, para fazer tudo o que você fez. A gente tem pouco tempo para, às vezes o tempo é o suficiente para fazer a pesquisa e o desenvolvimento, e você foi no desenvolvimento de um artefato em si, né? E aí nesse sentido, às vezes eu percebo que algumas coisas você fez a toque de caixa, assim, e ficou um pouquinho atropelado, poderia ter um pouquinho mais de profundidade, mas tranquilo, isso não perde o mérito do teu trabalho, tá? E eu até achei interessante marcar aqui que a própria Aline Dresch, ela comenta no Design Science Research, né, que a solução criada, ela não precisa ser a melhor solução, o artefato em si, porque o que é mais importante, e aí tem que ser não o melhor, mas o que for mais viável, porque justamente o principal produto da Design Science Research é a formalização do conhecimento desse processo e das recomendações e das heurísticas que você vai ter a partir desse desenvolvimento, a partir desse artefato, exploração do tema. Então eu já te parabenizo porque você conseguiu chegar nesse resultado e você construiu essa formalização de conhecimento, né? Então te parabenizo também pelo projeto gráfico da dissertação, que está bem bonita, organizada, ajuda na localização, isso foi bem legal. Você está aqui, assim, quando eu estava passando as páginas. Parabéns pelo trabalho de design, de pesquisa na área da saúde, que é algo que eu me identifico muito. Opa, acho que saiu uma tela aqui. Tudo certo? Vocês me escutam? Sim. Uhum. Então, parabéns por escolher trabalhar com design de interface na área da saúde. Eu trabalho bastante na parte de design da informação para a área da saúde. Eu acho que foi por causa disso também o convite que vocês me fizeram. Mas não é tanto nesse sentido, eu acho que é nesse sentido, mas não tanto na área do design da informação, as minhas contribuições. Então, eu queria fazer algumas considerações no teu documento, e em nenhum momento elas vão desmerecer ou desqualificar o teu trabalho é muito bom, Marley. Então, fique tranquilo, o que eu vou tentar fazer é dar a minha contribuição para que teu documento fique perfeito, assim, para que ele seja depositado e sirva de referência para futuros trabalhos. E, às vezes, essas considerações são mais para te orientar
nas próximas publicações, porque provavelmente você vai ter artigos dessa dissertação. E fica tranquilo também que no mestrado a gente sabe que você está se formando pesquisador, então às vezes você deixa passar algumas coisinhas e a própria orientadora também, a gente está muito viciado e não percebe esses detalhes, tá? De qualquer maneira, tudo que eu vou colocar aqui, considera que é sugestão e você com a tua orientadora, com a doutora Berenice, vão ver se é pertinente, se é viável, porque é fácil fazer considerações depois que o trabalho está tudo pronto, né? Então, vocês vão ter que considerar se é pertinente e se é viável, tá? Então, as minhas considerações são mais no sentido de direcionamento do teu trabalho e simplificação da linguagem, tá? É muito no documento. E isso, principalmente, trabalhar na introdução e na revisão de alguns pontos do texto. Não tanto do conteúdo, mas sim da maneira como você apresenta esse conteúdo. Eu ia te pedir para rever o resumo e introdução. Você apresentou muita coisa aqui verbalmente e você se apresenta muito bem, você escreve bem, mas tem muito conteúdo e decisões projetuais que vão aparecendo no decorrer do documento, do teu... Imagino que isso aconteceu durante o teu mestrado e isso se reflete na dissertação e isso não aparece no resumo e não aparece na introdução. E é normal esse processo, porque a gente vai navegando para lá e para cá, achando a pesquisa, né? Às vezes as questões vão mudando, mas na narrativa, quando você conta essa história na dissertação, para o leitor é ideal que ela seja linear e não tanto com essas novidades. A gente tem que pensar que a dissertação ela é um texto de um gênero acadêmico, e nesse gênero não tem que ter surpresa, não tem que ter novidade. O que eu vejo no resumo expande na introdução e é o que eu vou encontrar no documento. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui nas minhas notas. Quando, por exemplo, você trabalha com Design Science Research, aí você usa muito o termo artefato, né? E eu acho que isso também dá uma liberdade, porque no começo a gente não sabe muito bem qual que é esse artefato que vai resultar no final. Mas lá no final você já sabe que é uma aplicação web. Então você pode voltar e às vezes revisar uma parte, sem ser na parte metodológica que você fala do Design Science Research, já dá um nome para o artefato, que inclusive você tem um nome dele, que é alofono. Então isso poderia entrar, aí o professor deu ideia aleatoriamente, né? Mas poderia mudar até o título do teu trabalho. Poderia ser interface de triagem auditiva, alofono, 2 pontos, recomendações para o design de interface digital por meio do Design Science Research, ou então aplicação web alofono, recomendação para o design de interface digital de triagem auditiva. Então, no final a gente já sabe o que é, então faltou voltar e revisar isso na introdução. Então, lembra que o texto acadêmico não tem que ter surpresa, não tem que ter suspense. E nesse sentido, por exemplo, lá tem muita coisa do teu projeto de design que poderia vir para o projeto científico, para a metodologia científica, para a tua introdução e justificativa. Por exemplo, você identifica um monte de aplicações webs, de aplicativos que já existem. Então, isso poderia vir para a contextualização da tua introdução. E isso te ajuda muito a definir qual que é o teu tema, teu escopo, aonde você vai se inserir. Então, é meio que naquilo, isso aqui que está sendo feito e tem um monte de coisa, só que eles não respondem o como eles foram feitos. E aí é a minha contribuição. Então, dá mais força para o teu gap e para o teu argumento, né? E na introdução também, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho 8, foram quase 10. Na introdução também, eu fiquei com um pouco de medo nesse suspense. E aí eu fiquei meio inseguro, eu fiquei lendo assim, falei, nossa, mas por que eu tô ficando inseguro? E aí eu vi que era muito pela tua fala de saúde digital. E aí eu queria te dar uma contribuição de experiência profissional de pesquisador e designer da informação na área da saúde, que é essa parte do direcionamento, deixar mais claro, tomar mais cuidado com alguns termos
e relacionadas à tecnologia na área da saúde. Tá? Quando a gente trabalha design na área da saúde, a gente precisa tomar muito cuidado no sentido de olhar para onde o nosso trabalho e as nossas contribuições estão indo. Porque às vezes a gente foca tudo isso num ponto que parece muito positivo, mas pode acabar causando danos. Então a gente tem que deixar muito claro o que a gente está fazendo e quais os limites e para que isso tem que ser usado. Tá? Eu vou te contar que já aconteceu de eu trabalhar, criar recomendações, e aí no meio do caminho eu percebi, opa, mas isso aqui pode ser usado de uma forma errada ou maléfica, mal intencionada, para causar mais dano. Então, por que eu fiquei com essa insegurança? Porque não sei se você já se fez essa pergunta de quais danos o meu projeto pode causar. E às vezes a gente não faz isso, mas é bem importante. Quais danos pode causar na mão de alguém mal intencionado? E aí a gente vai se resguardar e direcionar isso muito bem na introdução e na justificativa, ou até nas conclusões. Tá? Então, como eu posso me precaver para que isso não aconteça? Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que você estava direcionando na introdução o teu projeto para tecnologia, para autoavaliação. Né? Esse discurso, ele é muito delicado e tem que tomar muito cuidado, porque em outros países, citando já direto, nos Estados Unidos, eles não têm um sistema único de saúde como a gente tem no Brasil. Né? Então, a saúde, de um certo modo, é muito mais precária, é muito mais cara, e isso reflete um pouco o modelo econômico, que eu não vou discutir aqui. Mas o fato é que as pessoas lá não vão ao médico, elas não vão ao sistema de saúde, e é muito comum o uso de plataforma digital e de tecnologias vestíveis, né, desses wearables que auxiliam no autodiagnóstico e autocuidado. Então, essas duas palavras que me deixaram mais inseguros, autodiagnóstico e autocuidado, porque o autocuidado não necessariamente é sinônimo de promoção de saúde e bem-estar para a população. Veja que é muito linear isso. E às vezes pode ser o contrário, pode ser a única opção diante da falta de acesso ao profissional de saúde, de fonoaudiologia e assim por diante, ou a falta ou redução de pontos de atendimento, ou a falta e presença do Estado na saúde pública. Tá? Então, e por outro lado, você joga a responsabilidade do autocuidado para o indivíduo e não para o Estado. Então, no Brasil, por sorte, a gente tem isso garantido na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição. Mas pensa que as tuas recomendações podem ser usadas para aquele outro contexto, que não é positivo, que não é sinônimo de promoção de saúde e bem-estar da população. Então, deixa isso muito claro na introdução. Posiciona. O design ele está dentro da área das sociais aplicadas e você tem que se posicionar como profissional ou pesquisador ou cientista das sociais aplicadas. Então, é meio difícil de desassociar autor e para onde você está direcionando a tua criação, o teu esforço, a tua inovação científica. Tá? Então, num segundo momento, eu fiquei super tranquilo. Eu acho que faltou esse cuidado, que talvez venha com a experiência na área da saúde, na introdução. Mas num segundo momento você começa a fechar o projeto com desenvolvimento de interface de forma multidisciplinar, envolvendo os profissionais da saúde, outras áreas da UFSC, e isso é lindo, só que não está na tua justificativa, não está no teu problema, não está na tua introdução. Então, o que eu quero é que você pegue coisas lá do teu desenvolvimento, de artefato, e jogue para o teu projeto como um todo, lá em cima na introdução. E lá na página 85, você responde tudo isso que era a minha insegurança, onde você valoriza o trabalho do pessoal da saúde, valoriza o profissional da fonoaudiologia, você contempla tudo isso. Mas no começo você me deu insegurança porque você não fala disso. Então deixa isso bem claro lá no início. Tá? Eu fiz várias marcações que podem entrar na tua justificativa, que pode entrar na tua introdução. E às vezes é isso, você coloca lá no projeto
no projeto do artefato, o número X da população de Santa Catarina, a existência já de um sistema integrado de telesaúde que auxilia profissionais, que não substitui profissionais, que tem um vínculo multidisciplinar com laboratórios da Federal, com curso de fono. Então, tudo isso é muito bacana e é lindo, e você deveria colocar já na porta de entrada, para eu não descobrir isso lá no final, na página 85. Tá? Então, é isso. No geral, o direcionamento que eu te digo é: toma cuidado para que a tecnologia não tente substituir profissionais da saúde, para que não jogue a responsabilidade do autocuidado para o usuário. Tá? E você pode direcionar para outros lados, como, por exemplo, esse aplicativo é muito importante para um recurso educacional, para ensinar alunos de fono a executar o teste. Ou então, eu estou fazendo um brainstorming aqui, ou então como guiar um usuário, um paciente no exame, ou em alguns casos, a professora Fernanda talvez vai falar melhor, tem uma sobrecarga cognitiva enorme do profissional que está aplicando o teste, porque ele precisa ouvir, registrar e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes o aplicativo pode estar auxiliando a sobrecarga cognitiva de quem está aplicando o teste. Então, você pode direcionar muito bem a tua criação ali, além de todas as heurísticas que contribuem com nós da área do design. Tá? Deixa eu ver se eu já esgotei meu tempo. Só mais um minutinho, então. Basicamente era esse direcionamento que eu acho que é o mais relevante. E aí há pequenos detalhes que eu não vou entrar tanto na definição dele, mas eles estão todos grifados no documento que eu vou te enviar. E às vezes são coisas textuais, né, que eu comentei no início. Você apresenta de um modo muito bom e muito direto, e eu percebi que alguns trechos do texto você se esconde um pouco no teu texto, se esconde em por exemplo, falas muito complexas, frases muito complexas, palavras muito subjetivas e vazias, que ficam no cerne da relevância da contribuição, da possibilidade de contribuir, em concatenar, coisas que são muito abstratas, e acho que dá para limpar o texto, porque se a gente falar de design da informação, você mesmo cita lá o Jacobs, que o documento deve ser de fácil compreensão, recuperável, bem rápida a leitura, e eu acho que em alguns momentos você escreveu, principalmente a introdução, dessa maneira, você consegue limpar todo o texto, e depois, para o final, você escreveu de uma forma muito mais direta, talvez com muito mais rapidez. Então, tudo isso eu te sugiro ali, usa plain language, usa algumas técnicas, e está tudo escrito no teu documento que eu vou encaminhar depois para vocês com as minhas considerações. Então, essas seriam as minhas principais contribuições para tentar fortalecer o teu trabalho. De nenhuma maneira tira o mérito de tudo que você fez, Marley. O trabalho é muito bom. Tá? Eu agradeço muito o convite da professora Berenice e espero que as minhas sugestões soem mais leves e como contribuições de forma bem construtiva. Tá? Aí eu te encaminho todos os documentos depois. É isso. Obrigado, gente. Professor Carlos, professor. muito obrigada pelas colocações. Eu passo a palavra ao Marley para fazer alguma consideração. Sim, eu agradeço, professor, pelas colocações e contribuições. Você tocou em pontos muito bons, assim, que eu acredito que são dúvidas minhas mesmo, foram dúvidas da professora Berenice também. Essa questão do artefato, de conseguir estabelecer uma organização, uma padronização desses termos, porque às vezes aparecia artefato, produto digital, sistema digital, aí depois aplicação web responsiva. Então, eu acredito que essa questão que você comentou é bem delicada e precisa ter uma padronização, né? Mas essa padronização complexa, que agora eu vou
prestar mais atenção de como conduzi-la. Em relação a esse aspecto da autoavaliação, é outra questão bastante complexa também, que eu e a professora Berenice, a gente discutiu várias vezes como tratar esse tema, esse tópico, né, na dissertação, se a aplicação do Allophone, a aplicação web, ela traz essa autoavaliação, se tem algum outro termo parecido, se não é necessário utilizar esse tipo de termo, né, autoavaliação. Acredito que a professora Fernanda ela pode contribuir mais nesse sentido, mas foi um aspecto bem sensível, assim, de compreender como direcionar bem esse assunto, né, na dissertação. Mas eu anotei, fiz algumas anotações rápidas aqui, mas no geral eu agradeço as tuas recomendações, as tuas orientações, né, as tuas contribuições. Vou conversar com a professora Berenice, mas eu achei bem interessante, assim, bem relevante, porque tocou em pontos que de fato eu mesmo tenho, né, ainda dúvidas de como colocar na dissertação e como direcionar bem, né? Além da forma como eu escrevo também, que é uma questão que a professora Berenice sempre comentou, que eu acredito que seja uma dificuldade minha mesmo de experiência, né, de escrita, mas que aos poucos a gente vai conseguindo melhorar. E, enfim, mas muito obrigado, professor Carlos. Sim, sim. E como é importante esse olhar externo, né? Realmente, professor, né? E o texto mostra essas questões, que são dúvidas ali ao longo do processo, e a gente só consegue observar mesmo quando tem o trabalho completo, né? E aí damos conta dessa limitação de tempo, enfim, então com certeza assim, precisa, né, uma revisão geral agora e eliminar, né, determinadas partes que a gente comenta assim, tem pontos que estão até redundantes, vai ter que, né, passar por uma boa triagem, mas de fato, assim, o trabalho foi imenso, né, e todo mundo muito imerso no trabalho, então esse distanciamento agora é fantástico e a opinião e a posição da banca também no sentido de refinar, né? Muito obrigada mesmo pelas colocações, vamos sim dar conta, né? Agradeço as recomendações. Se você me permite 2 palavras só, o meu mantra é simplificar e direcionar. É isso, só. Com certeza. Perfeito. Perfeito, professor. Certo, obrigada. Seguindo então nosso protocolo aqui com relação à fala da banca, eu passo a palavra para a professora Fernanda, né, que acompanhou o projeto e que é nossa colega aqui na UFSC no curso do programa de fonoaudiologia, da pós-graduação em fonoaudiologia. Professora, é um prazer tê-la aqui também na banca. Tem essa palavra. Obrigada, professora Berenice. Obrigada, Marlia, pelo convite. Antes de qualquer comentário sobre a dissertação, eu tenho o dever de conhecimento público em meu nome, em nome do professor Stefan, que se o Allophone existe hoje é graças ao Marley, né? A participação fundamental dele, a paciência, a gentileza, a forma respeitosa como sempre tratou o projeto e a minha, o professor Stefan. Então, assim, eu sei que a professora Berenice fez todo, né, esse suporte, mas foi o Marley que aguentou o repuxo, né, daí vai e volta, e a equipe da Telesaúde, e vai para o Stefan, e vai para mim. Então, assim, Marley, nossa eterna gratidão, se a gente está concorrendo a prêmio agora no maior congresso nacional de audiologia, é muito graças a ti, a tua dedicação, a tua postura profissional. Então, o resto é resto, né? Isso, para mim, foi lindo acompanhar o teu trabalho, porque mostra realmente o excelente profissional e a excelente pessoa que tu és. Dito isto, foi um grande desafio, pela primeira vez na história da minha vida, eu ler algo, né, uma dissertação que não é do programa de fono, que não tem nada a ver com fono, apesar de ter ali, né, mas, assim, algo do design. Então, me senti, será que realmente eles me chamaram, né, vou dar conta do recado. Muitas
contribuições que também encaminharei depois, né, para a professora Berenice e para ti, Marley, tem muito mais a ver com a parte que eu dou conta, que é a parte da audiologia, da saúde auditiva. Mas até como uma leitora, né, fora d'água aí, concordo que alguns aspectos senti um pouco de dificuldade na linha de condução. Então, assim, será que eu estou entendendo desde o começo que o Marley está propondo? E aí eu concordo, assim, para mim o resumo, ele é muito a cara, né? Ah, tá, leio ou não leio esse trabalho, leio ou não leio esse artigo, né? Então, acostumada ainda com, né, reforço isso, não, primeira vez que eu leio algo do design na vida, então não tenho ideia se a estrutura é assim, se o programa pede, mas pensando no artigo, né? Porque precisa que isso vire um artigo, com certeza virará no tempo oportuno, né? Depois que tu descansares e tudo mais, a professora Berenice também. Mas pensando num artigo e do modo como eu leio os artigos da saúde, estou acostumada, eu senti falta no resumo de estrutura. Então, a introdução, o objetivo, o método que eu utilizei, os meus resultados foram esse e eu concluo isso. Né? Ah, tá, leio ou não leio este artigo? Então, me parece que fez tanta coisa, dá a sensação de que tu vai ter tanto produto para publicar, que eu tive um pouquinho de dificuldade de entender o caminho que tu irias, né? Tem alguns aspectos também que eu fiz nas minhas anotações, de algumas partes metodológicas aparecerem na introdução, não sei se isso é de praxe ou não, né, da questão do design, mas para mim isso poderia estar concentrado só no método, porque senão deu a sensação de que, mas eu já li isso. Ah, tá, não, mas isso era na introdução. Então, agora que eu estou lendo o método de verdade, né? Então, alguns aspectos que eu peço desculpa se for praxe, né, da escrita do PPG, ou enfim, do design em si, mas eu ainda estou muito presa nas caixinhas da fonoaudiologia, onde é um pouco mais delimitado, né? A própria relevância, né? Tu traz um momento ali, relevância, mas para mim isso já é a própria justificativa. Na justificativa a gente já tem que apresentar a relevância da proposta, a pertinência, a força que ela tem. Então, eu acho que nesse sentido, se tu depois puderes com calma, né, dar uma analisada, se há possibilidade de o leitor seguir esse fio condutor do início ao fim, acho que facilita muito, né? E só o desenvolvimento, posso estar falando besteira, tá? Mas só o desenvolvimento do artefato, do sistema, só para mim ali já era uma super dissertação, né? Fora isso, tu ainda fez uma análise gigantesca de literatura, que só essa também dá um outro artigo, né? Que está todo lá no teu apêndice, anexo. Depois tu tem todas as recomendações, então eu falava, misericórdia, que horas que o Marley vai acabar a dissertação, porque tem a dissertação número 2, número 3, milhões dentro de uma única, né? Então, mais uma vez, eu acho que mostra o mérito e a tua dedicação, porque tu fez coisas, assim, além da proposta de um mestrado, na minha humilde opinião. E aí também, Marley, algumas... como é que eu vou te falar? Talvez um pouco mais de clareza. Eu acho que tu escreve muito bem. Eu fiquei assim, não tinha te visto escrevendo, né? Tinha te visto atuando realmente ali nas questões do design, mas tu escreve muito bem. Mas talvez para o artigo, eu acho que tu vai precisar encontrar um caminho mais neutro de escrita, mais fluido, mais otimizado, né, para sair do caráter de dissertação. Até essa é uma situação no PPG Fono super recente, 3 anos que a gente existe, 4,
né? A gente já tem tentado direcionar para os artigos, né? Porque é claro que precisa de tudo isso que tu fez, precisa desse caminho, dessa escrita aprofundada, mas a gente, no mundo de hoje, a gente meio que quer, tá, e aí? E o artigo, e o produto, e tá, então para eu entender tudo que aconteceu, né? Então eu acho que vai passar por um exercício agora daqui, imensidão de coisas que eu fiz. Isso vai para o artigo A, isso vai para o artigo B, isso vai ficar na dissertação tradicional, né? Então, acho que tu vai ter um grande desafio, tu e a professora Berenice, a partir de agora, entender o momento de desmembrar toda essa gigantesca trabalheira que tu teve aí na tua dissertação, né? O que eu mais acabei escrevendo, Marlene, nesse documento de recomendações que eu vou te encaminhar, diz respeito aos termos técnicos, às questões de audio. Em alguns momentos, né, a expressão avaliação foi muito, muito usada, e o cuidado, porque uma coisa é triagem, outra coisa é avaliação audiológica, né, mas uma preocupação ali que o professor Carlos traz, eu não sei se eu não sinto a magnitude da preocupação com relação a dar ao sujeito agora a carta de responsabilidade do autocuidado, né? Porque a própria OMS, ela criou um aplicativo de triagem auditiva no intuito de otimizar, acelerar, quem sabe, né, os processos de triagem, né, daquela ligadinha de alerta ali das queixas que o próprio sujeito já pode ter, especialmente em populações de baixa renda, de difícil acesso, né? Então, realmente, para otimizar os fluxos de encaminhamento para avaliação audiológica, para o diagnóstico audiológico, a reabilitação auditiva. Então, tu apresenta isso muito bem, assim, a magnitude da deficiência auditiva no mundo é impactante, né? No Brasil, em Santa Catarina. Então, tu vai fazendo esse panorama do macro para o micro muito bem feito, na minha opinião, e a OMS tem tentado empoderar as pessoas, não só fonoaudiólogos, porque daí é uma coisa que também a gente fica, em alguns momentos eu me senti assim, tá, mas é o fonoaudiólogo que tem que fazer isso. O médico, assim, né? Ele faz até a página 2, porque ele não tem formação para isso, por mais que ele possa, ele não estuda audiologia com profundidade, ele não sabe fazer avaliação audiológica, muito menos a reabilitação, que é de nossa competência. Mas, por outro lado, eu pensava, mas está tudo bem, porque a própria OMS recomenda isso, a gente não perde o nosso espaço enquanto profissional de saúde, né? Muitos desses aplicativos e desses artigos que tu viu vêm da África do Sul, que tem uma realidade em que o fonoaudiólogo não é o ator principal, né? Então, assim, tem um kit de triagem auditiva que pode ser utilizado pelo professor da escola, pelo agente de saúde, por um fonoaudiólogo, se naquele lugar existir. Então, eu acho que nisso eu me sinto um pouco mais tranquila, assim, a gente não está responsabilizando a demora ou a busca da resolução do problema pelo sujeito, né? Mas acho que então é hora, estou percebendo zumbido, estou percebendo dificuldade auditiva, tem um aplicativo de qualidade que me dá uma resposta fidedigna, de boa acurácia, de boa sensibilidade, especificidade. Então, como era a proposta do Alofono, passar a ser utilizado na atenção básica, inicialmente em Florianópolis, né? Foi a nossa ideia. O agente comunitário de saúde, então, ele vai para as visitas domiciliares, houve uma queixa daquele sujeito, por que não? Opa, existe um aplicativo para isso? Dá licença, vamos testar aqui. Já conversa com o médico do centro de saúde, já otimiza o fluxo de encaminhamento para avaliação audiológica. Então, nesse sentido, eu fico muito, muito satisfeita com o produto que foi criado e que tu foste fundamental aí na elaboração. Não fico, talvez, tão receosa de
Pode ser uma coisa totalmente inocente, tá? Não sou da área de análise de dados de saúde, nada disso. Mas, assim, fico menos receosa, talvez, do mau uso, né? Sou uma pessoa ainda que acredita no bem, na força do amor aí para realizar as coisas. Não vou me alongar, quero só te parabenizar, dizer que todos os meus comentários estão sinalizados tanto no PDF, depois questionamentos que eu te faço, mesmo reflexões para ti, para a professora Berenice, em um outro documento. Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, Marley, agora, assim, qual foi o teu maior desafio seja na construção da própria aplicação conosco, ou na elaboração das recomendações, o que foi mais desafiador para ti neste projeto? Obrigado, professora, pelas recomendações, ou pelas orientações e contribuições. Eu acredito que o maior desafio foi... Porque, assim, foi o primeiro projeto grande que eu conduzi, que eu consegui participar de todas as etapas, de fato. Desde a ideia inicial, do que já tinha de material, do que já tinha de levantamento, até conseguir construir trilhar, né, criar, na verdade, recomendações e construir todo o artefato. Então, a comunicação com a equipe de desenvolvimento também foi outro desafio. Então, eu não consigo te dizer qual especificamente eu tive mais dificuldade, porque foi tudo muito novo, digamos. E eu acredito que eu consegui aproveitar cada momento, tanto do início, com as orientações da professora, do que a gente poderia fazer, com o que já tinha no material do alufono, com a equipe de desenvolvimento, quais eram os desafios que eles traziam, como é que eu solucionava isso, até o resultado final, né? Até os testes de usabilidade, a avaliação do artefato mesmo. Acredito que o contexto, né, de avaliação ali na Clínica Escola foi muito bom, foi muito rico, porque, né, foi a primeira vez também que eu estive num ambiente mais controlado, né, digamos assim, clínico principalmente, então tinha uma dinâmica muito diferente, as alunas presentes, a tua supervisão, né, então, assim, eu considero que todo o processo foi muito rico para mim, tanto quanto profissional de design, quanto pesquisador, né, agora. Mas, enfim, o projeto, a oportunidade de participar desse projeto foi essencial, assim, tanto na minha carreira quanto para a minha pesquisa agora, de conseguir estabelecer essa relação, mostrar que há possibilidade de contribuição do design com a saúde, claro, e daí gerar um conhecimento de design, né, que era a minha intenção principal, né, gerar um conhecimento de design a partir daí. Porque só o desenvolvimento do projeto, como a professora Berenice já comentou em algumas orientações que a gente já teve, só ele já é muito rico, mas ele está mais atrelado a um projeto de graduação, né? Um PCC ou algo nesse sentido. Para pós-graduação, ele precisa ter uma dimensão mais, né, mais profunda, mais aprofundada. Então, eu acredito que essas recomendações, elas trazem esse aprofundamento, esse conhecimento de design que foi gerado a partir desse artefato, ele traz esse aprofundamento. Então, enfim, eu só tenho que agradecer, né, a professora Fernanda e ao professor Stefan, que está aqui também, pela oportunidade de participar do projeto, pelas alunas envolvidas, né, que estiveram envolvidas ali com o projeto. Foi essencial a participação nesse projeto, tanto para a minha vida profissional, né, como designer, quanto para a pesquisa também. Marley, eu pego, para finalizar minha fala, eu pego o gancho da tua agora, que eu indico que tu dediques um pouco mais de atenção às recomendações. A tua sessão de recomendação, que é o clímax do teu trabalho, assim, deu para ver que teve interferência do tempo, né? Então, assim, se a gente olha o título do teu trabalho,
Se a gente olha o teu objetivo principal e a tua sessão recomendação, eu, design, lendo, né, a tua sessão de recomendação, consigo replicar aquilo, né? Então, assim, eu gastaria mais tempo nisso e menos tempo, quem sabe, nas outras coisas, no modo da tua escrita, enfim, claro que precisa, né, para tu efetivamente depositares aí, mas assim, para o teu artigo, te debruça na sessão de recomendações, pensando que tu pode ser o ponto de partida para outros alunos em diferentes níveis, para outros profissionais que se deparem com este desafio de desenvolver algo parecido com o que tu desenvolveu. Então, assim, eu te parabenizo pelo teu trabalho e te desafio, não é a melhor palavra, mas te instigo, né, a te debruçar sobre esta sessão que ficou muito rica, mas que para mim faltou não entender muita coisa mesmo, né? Mas assim, faltou mais detalhe. Tá, mas se eu tivesse que fazer isso, como eu faria? Será que se eu lesse só isso, ou se eu poderia fazer algo, né, mais? E foi muito bom ver os teus quadros, os teus gráficos, para mim facilitou demais, que não sou da área, então assim, tá bom, então agora sumarizando o que o Marley escreveu. Então foi muito bom, a tua escrita é fluida, o teu trabalho é muito bom, então parabéns a ti, a professora Berenice, torcendo para a gente ganhar o prêmio, porque daí tu pode colocar também, né, lá no teu currículo também. E te convido a continuar presente, próximo da gente aqui, que foi realmente excelente a tua participação no projeto. Obrigada, Marli, parabéns. Claro que você imagina. Muito obrigado. Berenice, eu não estou te ouvindo, apesar de que... Exato. Tá ligadinho ali, mas... Talvez o teu fone descarregou. Acredito que foi o fone. Não, professora. Você escuta a gente, não conseguimos se ouvir. Não tenta usar o microfone do computador. Nas configurações, acho que dá para trocar na flechinha. Para cima, do lado do microfone, tem o microfone. Se você tiver um microfone integrado, talvez funcione. Ainda não. Não, ainda não, professora. Certo. A professora vai tentar sair e voltar. Alô? Agora me escutam? Sim, professora. A gente só não está te vendo. Agora vou ligar a câmera, certo? Tá com um probleminha. Não, mas então queria agradecer muito as colocações do Fernanda também, da professora Fernanda, né, que acompanhou o projeto. A recíproca é verdadeira, né, porque todo o ambiente do projeto, né, foi todo muito acolhedor, então realmente assim foi um projeto fantástico. Mas dizer que a professora já está entrando no contexto do design, né? Muito, muito rápido esse processo.
E o Marley certamente não consegue mais me ouvir falar, né? Que a gente sempre diz assim, não, a construção do artefato não pode ter tanta visibilidade em relação aos teus resultados, tudo, mas muito, por exemplo, ainda do que ficou lá no apêndice estava no corpo do texto, né? Então a gente veio nesses últimos tempos tentando enxugar, mas ainda falta realmente, né, trazer ali o que é mais essencial, e com esse feedback de vocês é fantástico, eu vendo assim também a compreensão do Marley frente ao que a banca está colocando, né? É um momento assim, muito rico, né? De fato, e uma questão é que o trabalho foi longo, né? Temos aí 4 anos de trabalho, então essa visão do todo, do conjunto, ela é muito necessária agora, e agora nesse momento mesmo da entrega do documento, da defesa, até eu diria da preparação da apresentação, né, Marley? O quanto isso é rico. Sim. E dar esse distanciamento para conseguir, né, realmente fazer essa finalização, né? Então, muito obrigada, sim, pelas colocações. E com certeza, Marley, eu acredito assim que todos os momentos foram de alto aprendizado, né? Todos Sim. de grande aprendizado, né? Eu concordo. Exatamente. Então, muito obrigada, Fernanda. Vou passar a palavra então, à professora Gisele, que também acompanha, né, o trabalho do Marley desde o começo ali, foi mais ou menos a madrinha, né, do Marley na direção no programa. Passo a palavra. Obrigada, Berenice. Cumprimento o Marley, agradeço também pelo carinho do convite e cumprimento os professores Carlos e Fernanda. Fernanda, é um prazer estar com você, viu? Da área da saúde. Eu gosto demais quando os outros colegas de outras áreas estão conosco, porque o design é resolver problemas, e estar com áreas diferentes é algo que para nós do design é muito comum. Então, é muito bom estar com outros colegas e outras áreas conosco aqui, viu? Então, sinta-se muito bem-vinda, acolhida, e que seja realmente, como a Berenice já falou, né? Agora já está entrando, vai ver como é que é, né? Eu trabalho com terapeuta ocupacional, minha linha de pesquisa é muito na saúde, né? Nos últimos 15 anos dentro da área da saúde. Então, a gente costuma brincar entre as colegas professoras que elas são as TOs mais designers e nós somos os designers mais TOs, né? Guardando as proporções, mas é só uma brincadeira porque a gente, né, aprende muito junto, né? Porque o design está aqui para fazer a leitura dessa interface aí, desse ponto que você está precisando resolver, né, na tua rotina. Então, muito feliz, e cumprimentar também, né, os colegas do programa de pós-graduação, então da Fono, né, seus demais colegas profissionais. Então, Marley, sem delongas, vou ser muito pontual, porque eu sou a última, né, colegas já trouxeram de forma pontual, mas vamos lá, né, como prof do nosso programa, primeiro dizer que os ganhos foram muitos, né, para você, eu acho que quanto experiência profissional, né, principalmente, acho que você deixou isso evidente aqui, e vejo que estar com profissionais de outras áreas, né, para quem sai de uma graduação do design, muito importante, que a gente acaba durante uma graduação inteira, né, na suposição de problemas, né, fazendo projetos às vezes muito em níveis conceituais. Então, assim, acho que é fantástico, né, foi maravilhoso essa interação. Então, quantos ganhos, né? Hora da colheita, então muito bom. Então, qualquer comentário daqui é para esse refinamento final que a Berê está falando aí, né? Você vai ter mais um tempinho para fechar o documento. Então, realmente, aqui tem tempo, tem a tua imersão, né? A gente já não sabe mais o que recortar, o que colocar, porque está imerso, né? Então, agora esse olhar externo, aí vocês ponderam, né? E o que precisa ser feito para o final. Mas, assim, de uma forma geral, parabéns pela apresentação, pelos cuidados com o seu documento, por pensar nessa experiência de navegação no teu documento, né? Com ele organizado, situando o leitor onde ele está, que é uma característica também dos trabalhos da professora Berenice, da orientação dela, né? E tenho aqui que deixar também esse comentário, né? Porque a gente sabe que tem um trabalho árduo do orientador por trás também, e a gente acaba tendo uma característica, né? Então, esse cuidado com a leitura, trazido aqui, acho que muito importante, isso no seu documento, né, como na apresentação. Então, também parabenizo, né. Para o nosso programa também, uma grande importância a destacar está sendo o impacto desse trabalho, eu acho que pode ser reforçado na justificativa ali, em relevância, a questão que você traz na página 72,
que é esse trabalho colaborativo entre laboratórios, tá? Então, ele é um trabalho de impacto é uma rede, né? Então, você citou lá atrás, né? Mas acho que isso pode ser reforçado na frente, na motivação, né? Na justificativa ali, que inclusive também, de alguma forma, a gente consegue linkar com os objetivos da ODS, né? Então, talvez ali encaixar no objetivo 3, que é saúde e bem-estar, esse trabalho, ele impacta aí também, tá bom? Então, principalmente, assim, eu acho que a colaboração entre labs é algo fantástico quando a gente consegue se ajudar e trabalhar integrado, né? Esses saberes. Então, acho que o diferencial do trabalho tá muito nisso também, né? Veja, você inicia ali seu documento na introdução falando, trazendo ali uma questão de um autor e que diz ali, né? A saúde poderia aprender com o design? Né, prontamente, a resposta é imparcial. Sim. Todavia, a parceria entre design e saúde deve ser compreendida como objeto de inovação e não apenas no sentido de criador conceitual de designs. Bom, eu estou entendendo aqui o olhar de lá, né, da outra área, para a nossa área do design, mas dentro do design isso é algo, para mim, um pouco óbvio, né? Porque o design ele está para projetar, ele está para resolver problemas, então ele pode trabalhar com a saúde, como ele pode trabalhar com a agricultura, como ele pode trabalhar. Então, eu coloquei ali para você só para refletir sobre essa colocação, que eu não vejo muito sentido ali, tá? Porque, enfim, é isso que a gente faz, né? É a mesma coisa assim, será que a medicina pode contribuir para a saúde do ser humano? Lógico que pode. Né? Porque ela trabalha para isso, ela trabalha para o ser humano. E nós projetamos para alguém, sempre. Então, em qualquer área, tá? Então, não vejo tanto sentido daquele autor ali no início fazendo esse questionamento aí, tá? Mas também fica a critério de vocês. E a minha colocação macro aqui, que eu acho que vem de encontro aos colegas, é realmente um pouco pela inquietação entre o que você chamou ali de apontamentos metodológicos, eu acho, que seria a caracterização geral da pesquisa no início da introdução. Eu achei que ele ficou ali com um caráter de capítulo de procedimentos metodológicos, né? E, Fernanda, eu não acho que não é do design, não, tá? Viu? Isso é uma questão de flexibilidade, de escolher, mas eu também acredito que pesquisa científica é pesquisa científica e acho que esses elementos são importantes e tem que estar em destaque, porque é isso que a gente vê. Entra na saúde, eu consigo entender o trabalho, eu entro no design, na engenharia e está tudo certo, né? Lógico que para artigos eles ganham outra configuração. Não é o caso de ser uma dissertação no formato de compêndio de artigos, então, né, a gente está num documento de dissertação, né? Ele está muito bem organizado, mas talvez a minha única sugestão que talvez, ou vocês realmente deixassem naquele formato, capítulo 1, introdução, capítulo 2, referencial teórico, capítulo 3, procedimentos metodológicos mesmo, e deixar tudo ali dentro, ok? Tá? E talvez o que causa um pouquinho de ruído aí, e aí quando o pessoal resolve trabalhar com design research, que é bacana, né? A abordagem principalmente ali com o que sai de conhecimento, né? Mas é que as fases da pesquisa aqui no teu trabalho, eu diria que nós teríamos a grande fase de fundamentação teórica, que foi o teu capítulo 2, e a fase de pesquisa aplicada, que você usa o design research. Aí tá tudo bem, a gente se encontra dentro do teu documento, tá? Tá muito bem organizado, com as suas figuras, entenda, tá? Tá top, tá? Só que é só por uma questão de refinamento para a versão final. A sugestão é que você fique lá no capítulo introdutório, viu, Berê? Mas fica bem realmente à vontade com isso. Eu sugeria deixar lá só aquele item caracterização geral da pesquisa, que ele é muito sucinto, né? Em 2 parágrafos, ele traz para o leitor assim, ó, essa é uma pesquisa aplicada, abordagem quali, e dividida em fases, e vai ser abordado lá no capítulo 3, né? Porque aqui o teu item que você chama de percurso metodológico, não é? O capítulo 3?
Você chama, Marlene? Isso. Vou voltar aqui na... né? Ali eu já estou vendo a apresentação de resultados. Tu entendeu? Ou você chama aquele capítulo de apresentação de resultados e coloca tudo dentro dele, inclusive a formalização do conhecimento deixa dentro de apresentação de resultados, e aí eu fico confortável na leitura. Veja, é um pequeno ajuste, tá? E daí você define com a Beri o que é legal, tá? Mas é só para a gente demarcar, porque aquilo tudo que você traz ali foi apresentação de resultados, né? Eu entendi que o projeto Allofono, né? Eu trago essa analogia para os meus alunos, é como se fosse um tabuleiro, um jogo de tabuleiro. O Allofono, ele foi a base para você pensar em cima disso, né? Para trazer o plus, que a Berenice disse assim, disse para você, olha, não é projeto de TCC, por isso que o aplicativo aqui, o que você vai desenvolver, vai ser o meio para você estudar, né, toda a teoria e trazer essa contribuição, ok? Então, realmente o projeto ele ganha um peso, o que não é ruim, porque está muito bem feito, tem muitos métodos aí dentro, né? Entrevistas, observação, pesquisa, tem muito material, realmente, sabe? Então, agora, para essa fase final, aí que você vai ter esse tempinho para fechar, realmente aquele peso um pouquinho ainda maior nesse item de recomendações, que é o teu entregável do teu objetivo, né? É aí que você pode dar um fôlegozinho um pouquinho a mais, né? Como a professora Fernanda bem trouxe aqui, né? Que é dar aquela evidência, tá? Então, assim, no mais, assim, se for falar do conteúdo de escrita, tá, né? Lógico, não entrando na parte da professora ali, Fernanda, dos conteúdos de saúde auditiva, que acredito que ali sim ela também deve ter pontuado bem, né? Eu acho ótimo isso, quando tem alguém bem especialista na banca, né? Então, isso aí tá tudo bem, tá? Mas seria só essa distribuição estrutural mesmo, né? Tá? Porque naquele início ali que você botou a abordagem metodológica, eu achei que eu ia encontrar só a caracterização, algo sucinto, e na verdade ele se estende bastante. Aí eu entendi, opa, então, de certo, né, o Marley optou aqui por já falar dos procedimentos metodológicos. Tudo bem. Geralmente tem status de capítulo, mas tudo bem, pode ser uma escolha. E eu comecei a ler, né? Então, quando eu cheguei ali, você diz de novo no capítulo 3, percurso metodológico, mas você começa já a apresentar tudo. Então, eu digo, opa, aqui é a apresentação dos resultados, né? Tá? Então, seria mais nesse sentido mesmo, viu? Meus comentários com relação a isso. E, novamente, assim, parabenizo pela questão da organização do documento, viu? Que você possa seguir realmente estudando ainda mais, viu, Marlene? Tem coisas para trabalhar, muitas coisas para trabalhar, na verdade. E um último item, também ali pela página 71, 70, né? Quando você fala ali do grupo de pesquisa, do pessoal da Fono, você traz e reforça dados muito importantes, que eu acredito que seja do próprio projeto ali da professora, né, que fala sobre a questão da saúde auditiva, né, sobre os desafios, né, são os problemas que a gente enfrenta, né, lógico. Então, se existe essa demanda, é porque tem um problema, né, ali na atenção primária, né. Então, isso é impacto. Isso é algo que talvez logo no início da contextualização para inserir o leitor é algo que é bem importante, né? A gente entrar com esses números, né? Essa questão social, né? Esse problema, né? Porque isso vai dando impacto, tá, Marlene? Porque eu começo a contextualização e aí eu chego ali na pergunta de pesquisa, mas eu fiquei com aquele, né, querendo entender um pouco mais do problema mesmo, qual o impacto, né? Para a nossa área, design é design, nem vou ficar aqui me questionando em montar um item para conceituar, e isso vocês não fizeram, e muito bem, porque não precisa mesmo, né? Estamos falando de design interface, já está bem o que está ali, mas o problema maior aqui é toda a questão da saúde auditiva. Então, o início da introdução, da contextualização para um leitor leigo do design, principalmente, né, vai entender, puxa, olha, veja que problema sério, né? E eles se juntaram, encontraram forças entre laboratórios
para tentar contribuir, né, e trazer uma solução para um problema real que o Estado vive, que o Brasil vive, que, né, sabe? Esses dados da OMS, sabe, mais de impacto, né? Sim. Dados de IBGE, dados do governo de Santa Catarina, não sei, tá? Então, assim, essa coisa mais impactante que diga, opa, faz todo sentido o Marley gerar esse conjunto de recomendações, né? Tá? Por que eu tenho que ter preocupação em desenvolver uma interface? Tá? Então, assim, parabéns por ter chegado aqui. Essa semana também, George, que é da tua turma, também defendeu segunda-feira. Né? Foram os filhos do Covid, né? Foi um desafio. Né? Eu e a Beri, a gente já tinha falado sobre isso. Né? Não dá para a gente, nem precisamos explicar, porque foi algo que, né, abalou. Mas, assim, eu fico feliz com o fechamento do teu ciclo, viu, Marley? Independente, e que você tenha feito esse trabalho junto com outras pessoas de outras áreas, né? E que agora você vai ter tempinho para dar uma refinada no documento final, né? E vamos ficar na torcida por esse prêmio aí que o grupo está concorrendo, viu, professora Fernanda? E nos avise, né? Por favor. A gente vai... à tarde, 2 horas, espero mandar uma mensagem para vocês. Isso avisa a gente, nós estamos torcendo aqui, né? Porque a gente tem que trazer solução para esse mundo que está cheio de problema para resolver, né? Então eu fico muito feliz, viu, Berenice? Parabéns aí pela condução, né? Pela brilhante condução do trabalho, e eu fico super à disposição de vocês, viu? Então seria isso. Um abraço e obrigada. Nossa, muito obrigada, Gisele. Eu posso passar a palavra primeiro para o Marley para fazer algum comentário? Sim. Eu gostaria de agradecer à professora Gisele pela leitura atenciosa e as contribuições. As colocações foram maravilhosas. Eu fiz várias anotações aqui. Vou conversar com a professora Berenice, né, para fazer esse refinamento. Mas sim, foi uma dificuldade, né, em relação à quantidade de conteúdo que a dissertação ela trouxe. Em algumas orientações com a professora Berenice, a gente sempre se debatia, mas será que isso aqui não pode ir para o apêndice? Será que isso aqui faz sentido nesse momento? Será que a gente pode guardar ele talvez para um artigo? Enfim, tem um outro arquivo com várias partes da dissertação que era muito maior, mas de fato, esse final agora eu tenho que me concentrar nesse refinamento, porque o material já está interessante, né? O que tem lá já está interessante. Então, o refinamento ele vem justamente para entregar um trabalho mais certinho, mais lógico, talvez. Lógico, vocês vão ponderar isso, né? Nada também tão gigante assim, né, Marley? Mas vocês ponderam, lógico, o que é viável e está tudo bem. Né? Sim, eu acho que perfeito, a pesquisa é maturidade, né? Maturidade, eu não estou dizendo maturidade de pessoa, né? Pesquisa é maturidade, precisa de tempo, né? Para a gente digerir também tudo isso. Então, tá tudo bem. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas colocações. Obrigada. Participasse da minha banca de defesa da graduação, então fiquei feliz quando a professora Berenice comentou do teu nome. Então, faz total sentido tu estares aqui nessa página, avaliando o meu trabalho. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Não, realmente, muito obrigada, Gisele. Lembro, né, daquela seleção em que o Marley estava, que a Gisele veio conversar comigo. Olha, tem um candidato assim, que eu acho que pode ser te orientando, etc. Ela estava na comissão, né? Mas, sim, muito obrigada, Gisele, por esse teu olhar cuidadoso e, ao mesmo tempo, global, né, da pesquisa. Confesso que foi, sim, um desafio pensar Design Science, como adaptar. A gente participa de várias bancas que adotam a Design Science e sempre surge ali algum aspecto, né, de como pensar uma melhor adaptação. No título daquele capítulo, Percurso Metodológico, a ideia era até abrir um pouquinho mais, né, dando uma visão um pouco mais integrada realmente, entretanto com um subtítulo, né, onde procedimentos era a primeira parte e os resultados a segunda parte, mas talvez essa divisão não tenha ficado clara ali, a gente vai rever, né, com certeza vamos rever para deixar esse documento assim, totalmente alinhado, né. Agradeço muito a banca, então, considerando assim as colocações de vocês, dá para ver que ninguém está aqui por acaso, né, esse enfoque, né, cada contribuição assim muito pertinente, né,
muito significativa para esse momento aqui também da defesa do Marley. Eu queria destacar realmente esse conjunto de aprendizados desde o início, né, desde o ingresso. O Marley tem uma formação mais clássica em design de produto, né, e ele dentro desse projeto outono, nossa, ele teve assim, foi um intensivo realmente, com muitos aprendizados dentro dessa lógica do produto digital, né? Mas, ao mesmo tempo, como a Fernanda colocou, o Marley sempre muito querido, muito simpático, muito aberto, né? Assim, uma pessoa muito agradável, bacana de se trabalhar, né? Então, o Marley, assim, realmente fico muito feliz que você tenha conseguido chegar nesse momento, né? Vendo hoje a tua apresentação, a tua maturidade aqui na fala com a banca, essa autonomia que você tem, e já vejo o ganho nesse olhar, nesse distanciamento, né? Que até então, no momento ali que você estava finalizando o trabalho, ainda muito colado, né, nas etapas, e até um resultado assim muito, um vínculo muito forte com a própria pesquisa, de modo que, né, não se tinha essa condição agora de cortar, de tirar até um certo apego que a gente nota, né, que existe ali no finalizar o trabalho, e que agora você descolou, né, e realmente assim a banca, esse momento da banca é o momento mais rico, é um momento onde você pode ouvir outras pessoas, né? A gente tinha feito uma prévia da apresentação ali no grupo, né, no nosso grupo de pesquisa, foi muito rico também, né? Então, dizer assim que é uma alegria estar participando desse momento, Marli, mais uma vez assim, te parabenizar, né? E que com certeza muito sucesso, né? Tens aí N situações, tanto para fortalecer as tuas estratégias de mercado, como para seguir na área acadêmica, né? Podes, assim, pensar em N possibilidades de atuação, né? Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, professora. Não, tá certo. E vamos dar procedimento, então, à nossa etapa de avaliação, né? Eu vou colocar aqui no chat mesmo o link da sala do Meet que a gente vai fazer a avaliação, Marli. Então, a gente vai deixar essa sala aberta, eu vou deixar essa sala aberta, a gente se afasta até o link do Meet mesmo, e depois a gente volta aqui para fazer o fechamento, tá certo? Perfeito, professora. Certo. Berê, lembra de pausar a gravação. Acho que ela não lembrou. Eu acho que ela saiu, professora. Não, eu pauso. Sim. Uhum. Eu estou aqui caçando onde... achei. Eu procurando o ícone do chat, está para lá. Vou ligar aqui a gravação novamente. Acho que eu tranquei aqui a professora Gisele. O professor Carlos entrou direto, né? Acho que o link, o tipo do link. A gente Eu aguarda. nem saí, na verdade. Eu só espero tá que o meu microfone estivesse mutado, senão vocês... Mas acho que vocês não não estava assim, nada, professor. né, Não, estava mutado. Mas nada demais também, Marlon, não se preocupe. Tranquilo. E o bacana é essa troca, né? Mais bater papo de professor, sala de professores. A questão da área da saúde, o design na área da saúde, né? É bem rico, assim, o que se discutiu ali, muito legal. A gente já vai aproveitando as experiências para trabalhos futuros, digamos, né? Para o teu e para os próximos, né? Sempre tem um aprendizado aí. Tá certo, a Gisele conseguiu. A gente aguarda só um pouquinho a Fernanda. Tá vindo. Certo. Bem, então, Marli, gostaríamos de fazer o fechamento da banca, né, do processo de defesa. Eu vou proceder à leitura da ata, né? Então, ata 0924, de defesa pública de dissertação de mestrado, às 15h30, do dia 8 de maio de 2024, com a realização de defesa com a participação de membros por meio de sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a Resolução Normativa 154/2021, reuniu-se a banca examinadora, composta por Berenice Santos Gonçalves, doutora, orientadora, Gisele Schmidt Alves Dias Merino, doutora, examinadora, Fernanda Zucchi Matias, doutora, examinadora, e Carlos Felipe Rojas, doutor, examinador externo da Univille,
para variar em sessão pública, a dissertação de mestrado do aluno Matheus Marley Santos de Lira, cujo título é Design de Interfaces Digitais para Triagem Auditiva, um conjunto de recomendações. A banca examinadora, após a apresentação e arguição ao candidato, resolveu que o trabalho está aprovado, com algumas alterações, no prazo de 90 dias para a entrega da versão final. Então, Marley, estás aprovado. Né? Perfeito, professora. Muito obrigado. A gente pensou nesse prazo de 90 dias, até para te teres um tempo, considerando que estás trabalhando, de fazer os ajustes e fazer a publicação lá também no sistema da biblioteca, que às vezes ele dá algum probleminha, né? Mas realmente, assim, hoje é um dia de comemoração, de celebração. Eu passo para ti a palavra, se quiseres fazer alguma colocação. Bom, eu queria fazer agradecimentos, né? Agradecimentos de praxe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha família, né? A minha prima que está assistindo a minha apresentação, que sempre me apoiaram nas minhas escolhas, né? Decisões de vida. Os meus amigos que também estão aqui participando, que viram, né? Acompanharam a minha apresentação. Alguns vêm da graduação, né? Outros eu tive contato na vida, né? Ao projeto Alofono, novamente reiterando a professora Fernanda e o professor Stefan, foi muito importante, né, a participação no projeto, o desenvolvimento do projeto, principalmente para mim como profissional de design e para pesquisa. Ao grupo de orientandos da professora Berenice, sempre foram muito acolhedores, os que estão ainda, né, e aqueles que já, enfim, apresentaram suas pesquisas, mas tiveram boas contribuições na minha pesquisa. E, por fim, não menos importante, a professora Berenice, por toda a atenção, todo o carinho com a pesquisa. Andamos em vários temas até chegar a esse resultado, né? Então, a forma como tu orientou essa pesquisa, ela não tinha chegado a esse resultado. A gente teve altos e baixos, né? Que faz parte do percurso da pós-graduação, né? Mas a tua orientação ela foi essencial para o meu trabalho, foi incrível. Recomendo, né, espero, na verdade, que outras pessoas, outros pesquisadores que ainda estão por vir, que a professora, claro, não se aposente agora, principalmente, mas que outros orientandos, outros alunos que ainda estão por vir, eles tenham essa experiência, né, agradável com as tuas orientações, que são maravilhosas, são incríveis, que de fato são orientações, né? E é isso. Agradecer a banca novamente, né, pelas contribuições, pela participação, pela presença e avaliação, né, da minha pesquisa. Foi muito importante, foi muito enriquecedora nesse momento, essa tarde especificamente. E obrigado pela aprovação, né, o acolhimento ali do programa de pós-graduação, pós-design. Enfim, só agradecimentos e muito obrigado a todos. Certo, maravilha, mas vou repetir o que a Fernanda comentou, né? O trabalho todo foi teu, a gente orienta, a gente, né, discute, reflete, mas tu botaste em prática, foste atrás, né? E realmente com um esforço, assim, fantástico e tendo os resultados. Então, realmente, hoje, e a partir de agora, eu tenho certeza que tu vai escolher muitos resultados a partir do fechamento dessa dissertação, né? E como eu te digo, tu tem assim essa experiência toda, né, da pós-graduação, está te habilitando tanto para uma estratégia de mercado, uma estratégia de pesquisa, tu podes assim buscar ver dentro do teu momento de vida o que é melhor nesse primeiro momento, mas volta para a pesquisa, você tem toda a habilidade, todo o envolvimento, a paciência, o interesse e sobretudo na área da saúde, que era desde o início o interesse do Marley, né? Trabalhar com design e a área da saúde. Então, de alguma maneira, assim, você entrou nesse universo, né? E acredito que não vai sair, vai estar. Tá? Parabéns, tira o resto do dia hoje para, né, para descansar, para comemorar. Parabenizo a tua família também, Marley, pelo entendimento. A gente vive hoje, muitas vezes, assim, um momento que até a universidade não é valorizada, né? O estudo, a pós-graduação. Então, parabenizo sinceramente os teus familiares, né, por entenderem esse processo, por te apoiarem, né, em toda essa tua trajetória e que tu tenha continuidade e com certeza vai escolher muitos frutos. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigado, professora. E todas eu vou encerrar a gravação. Tchau, tchau.